tomar parte, coisa que não ocorre ao involuído, na sabedoria e poder que Deus manifesta naquele organismo em seu funcionamento. Como instrumento, o operário que se torna colaborador consciente é investido por aquela sabedoria e poder e assim os aproveita. É por isso que não mais necessita, como indivíduo isolado, abandonado a si mesmo, qual o involuído, de esbanjar todas as suas energias por causa de um estúpido jogo de rivalidade, já que há a lei, que automaticamente se encarrega de defender aqueles que ela pode recolher em seu seio, porque estão harmonizados. Daí se vê como novo estado que distingue o evoluído do involuído a organicidade. O evoluído faz parte dele e aproveita-lhe as vantagens, das quais é excluído o involuído. O primeiro acha defesa na lei. Movendo-se harmonizado num ambiente de ordem, fica suprimido o esforço da luta e a possibilidade de tantos erros, causa de tantas dores. O individualismo do involuído é anti-orgânico e demolidor. Tem que defender-se com as únicas forças de seu individualismo, isoladamente, não podendo usufruir do poder próprio da organicidade que não conhece. Seus agrupamentos são apenas pequenas tentativas de unificação, tendentes mais ao separatismo que à contifusão. O grupo de que faz parte o evoluído abarca todo o universo, e seu chefe não é um vencedor de fracos, mas um Deus bom, sábio e poderoso, que organiza abraçando com amor e não esmagando com a força. Não são elementos estranhos mantidos juntos só por interesses particulares e momentâneos, mas são células de um mesmo organismo. A vida de cada um é dada pela vida do todo, sem a qual o indivíduo está perdido. Portanto, nada de rivalidade e atritos, que são contraproducentes. A natureza íntima dessa unificação não é um egoísmo que tende à separação, mas uma compreensão recíproca tendente à unificação. Assim, enquanto nos agrupamentos do involuído acaba prevalecendo a separação, nos do evoluído prevalece a unidade. Isto porque o estado espontâneo do primeiro é o individualismo do isolado, e o estado espontâneo do segundo é a organicidade unificadora. No caso do involuído, o instinto de apanhar tudo e desfrutar para si, não pode deixar de separar e destruir. No caso do evoluído, o desejo de fazer prevalecer a vantagem coletiva sobre a individual não pode deixar de reunir e construir. As conclusões são implicitamente dadas pela natureza de cada um e automaticamente necessárias. Cada um segundo sua natureza fica incluso num mundo diverso e deve aceitar-lhe a lei até as últimas consequências. Assim cada um se constitui árbitro do próprio destino. Tudo depende de nós e da posição que ocupamos ao longo da escala da evolução, mas a conclusão a que queremos chegar e a que nos leva o Evangelho é que a posição do evoluído, em última análise, tudo calculado como vimos no pró e no contra, oferece imensas vantagens sobre a do involuído, e portanto compensa enfrentar quaisquer esforços e suportar todas as dores, contanto que se consiga passar da categoria de involuídos a de evoluídos, procurando sair do plano dos primeiros para entrar no dos segundos. Uma das maiores vantagens do estado de organicidade é, para quem o atingiu, possuir maior poder diante do estado sem organicidade. É um fato que a posição de unificação, que é de colaboração, é mais poderosa que a de separação, que é de luta e antagonismos rivais. Como se diz, a união faz a força. Os atritos interiores enfraquecem. O mundo de hoje é composto dos mesmos povos de um século atrás. Se os Estados Unidos e a Rússia são hoje maiores potências, devem-no ao fato de ter atingido um grau de unificação que os elementos constituintes não haviam alcançado antes. Ora, dado que a vida procura e quer conquistar potência, enquanto esta significa defesa e garantia de sobrevivência, não se pode impedir que a evolução leve essa vida ao estado orgânico, que representa justamente uma posição de maior potência, mais segura e mais apta a subir ainda mais. Dir-se-á, porém, na Terra, esse poder é alcançado, como vimos, pela imposição forçada.
Respondemos que não se pode impedir que, no trabalho de conquista do futuro, sobrevivam os elementos constitutivos do passado, impedir que no trabalho de conquista das posições de luz do sistema, apareçam como instrumento desse trabalho ainda em ato, os elementos constitutivos das sombras do antissistema. Para que se formassem os artelhos aptos a se moverem na terra, os primeiros animais aquáticos tiveram de transformar suas extremidades, aptas somente a fazê-los movimentar-se na água. Para chegar a voar, os animais terrestres tiveram de transformar seus artelhos em asas. Da escada da evolução só se pode subir um degrau depois do outro, apoiando-se no precedente, mais baixo, para pôr o pé no seguinte, mais alto. Assim podemos explicar-nos o que parece uma contradição, ou seja, como hoje o comunismo tende a instaurar na Terra os princípios evangélicos avançados da justiça social, utilizando os meios mais anti-evangélicos e involuídos, como a violência, a tirania, o terrorismo. Conseguiu-se jamais, até hoje, em escala apreciável, induzir um rico a dar o supérfluo aos pobres, como manda o Evangelho, só com os meios da persuasão. É certo que, neste terreno, em 2000 anos, o Evangelho não foi ouvido. Então é positivo, neste caso, que, sem violência, o Evangelho não pode ser aplicado. E se para evoluir é necessário que seja aplicado, como chegar a isso? Eis então como se explica o fato de que, no mesmo fenômeno do comunismo, encontramos presentes dois termos opostos em contradição. Naturalmente os antagonistas o acusam, batendo em sua parte errada, ou seja a violência etc. Mas infelizmente esta é uma qualidade própria do gênero humano e não apenas qualidade de alguns homens. Por isso, é própria também dos acusadores que até ontem a usaram nas guerras, e que todos estão prontos a usar hoje na Terra, como prova a corrida armamentista. Como impedir que o homem continue a ser o salteador que foi o seu ancestral, e como transformá-lo assim de golpe em outro tipo biológico? Para evoluir são necessários milênios. Mas só evoluindo poderá o homem liberar-se das garras do animal de rapina, para conquistar a inteligência do ser consciente assim. Não se pode impedir que o passado sobreviva em parte, perpetuando-se no presente, em que se realiza novo trabalho de conquista. Assim tiveram que coexistir no catolicismo, como no comunismo, dois termos opostos em contradição, neste caso de um lado o evangelho e do outro o poder temporal até ontem, e o poder político e a riqueza hoje. Mas estes explicam-se como resíduos ainda não eliminados, mas que o serão gradualmente, desse plano inferior de evolução em que a maior parte da humanidade ainda vive. Se foi isto um mal, a sabedoria da vida o permitiu porque, sem estas concessões a natureza humana inferior ainda não madura para saber viver o Evangelho, este não acharia ninguém na terra que o pudesse personificar, para fazê-lo chegar até nós. Trata-se, pois, de uma condição transitória, feita para ser superada, que a evolução não pode deixar de anular. Assim, não obstante a necessidade desse procedimento, o Evangelho terá de realizar-se. Ele representa um ponto de chegada. Mas isto não pode impedir que um estado evoluído de animalidade constitua hoje seu ponto de partida. O certo é que, na luta entre o impulso unificador que tende à ordem orgânica, e o separatista que tende à desordem na revolta, deverá vencer, por lei de evolução, a primeira. O estado de organicidade atingido entre as células de nosso corpo prova-nos a verdade desta afirmação. Essas células se conhecem e ajudam mutuamente, e, superado todo o egocentrismo separatista, colaboram para os objetivos do todo de que fazem parte. Ao contrário, os indivíduos humanos ainda não se conhecem nem se ajudam mutuamente, obedecem à lei da luta para a seleção do mais forte, chocando-se um com o outro, ao invés de colaborar, subordinando as próprias atividades aos fins superiores de todo o organismo humanidade. No sentido da organicidade,
Essas células acham-se, pois, em estado mais adiantado que o próprio homem, como componente de uma coletividade constituída pela sociedade humana, que ainda se acha, portanto, imersa no estado caótico, bem longe de ter alcançado o futuro estado de superior unidade orgânica. 9. A grande batalha. Estendemos, no capítulo precedente, nosso conto bem além dos limites de simples ria, procurando penetrar o porquê da conduta humana em geral, que vimos reaparecer no caso narrado. Assim o choque entre alguns homens de natureza diferente recebeu uma perspectiva ampliada até representar-nos o choque muito mais vasto entre os diversos biótipos da raça humana, ou seja, entre evoluído e involuído, e depois até representar-nos o choque entre dois tipos da sociedade humana, o da desordem atual e o da futura humanidade que atingiu o estado orgânico. Vamos assim alcançando cada vez mais o fim prefixado, que é demonstrar que ser evoluído e viver o Evangelho é problema utilitário de vantagem pessoal, e também grande progresso social, e finalmente que tudo isto significa seguir o caminho querido pelo telefinalismo que a vida nos põe e impõe na evolução. Terminada esta digressão que aprofunda e universaliza o problema, que se não fosse isso não superaria o mísero sentido de uma crônica, retomemos nossa narração, para chegar, finalmente a desenvolvê-la até sua conclusão. No capítulo 42 de A Grande Síntese foi escrito, só existe uma defesa extrema, abandono de todas as armas. Veremos mais tarde como. No caso que narramos, podemos ver nos fatos como é possível aquele absurdo. Isto porque aquelas palavras significam abandono das armas humanas para substituí-las com outras espirituais mais poderosas, e não querem dizer absolutamente ficar indefeso. No presente volume recordamos atrás as palavras do Evangelho: procurai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todo o resto vos será dado por acréscimo. Outro absurdo para a psicologia do mundo, contra a qual se ergue esta frase revolucionária. Então, para não nos faltar o necessário para viver, existe outro método, que não é o da luta desesperada em que o homem está mergulhado na terra, um método segundo o qual o necessário pode ser obtido sem extorquí-lo pela força, do ambiente hostil, mas gratuitamente de Deus. Eis a divina providência. Estudamos esse fenômeno no volume A Nova Civilização do Terceiro Milênio, capítulo 11. Aí enumeramos as condições necessárias para que o fenômeno se verifique e o auxílio desça efetivamente do alto. Assim foi possível observar como essas condições foram postas e o fenômeno verificou-se de fato, dando prova da verdade daquelas teorias, que acharam plena confirmação quando, depois de terem sido enunciadas, foram vividas, num segundo tempo. No fato que expomos, a máquina funcionou verdadeiramente. O mundo apoia-se nas próprias forças, porque pouco confia em Deus e em sua providência. O mundo não crê absolutamente que a máquina possa funcionar, e portanto evita fazer essas experiências. E no entanto a conquista de novos continentes foi devida aos que tiveram a coragem de enfrentar todos os perigos das grandes navegações, a conquista do ar àqueles que, com risco da própria vida, ousaram deixar a segurança da terra firme para arrostar os perigos do vazio. Assim a conquista das forças do imponderável só pode ser feita por aqueles que, com consciência e conhecimento, se lancem nos braços de Deus, ousando experimentar novos métodos de vida, com aplicação de leis próprias de planos biológicos mais adiantados. Em todo caso é necessária grande coragem, porque se trata de enfrentar o inexplorado, grande fé, para que é necessário conquistar o desconhecido, muita inteligência para não agir loucamente e saber vencer todos os obstáculos e perigos. Como se vê, as vicissitudes que estamos narrando e a interpretação de seu significado baseiam-se, as primeiras, em fatos realmente ocorridos, a segunda nas teorias expostas e provadas na série dos volumes que precederam este.
Até agora aquelas teorias só eram sustentadas pela lógica, pela verdade de outras teorias aceitas pela ciência, por vários aspectos da realidade que as confirmavam. Mas agora chegou esta confirmação que estamos narrando, e que assume valor muito maior porque se trata de um caso pessoalmente vivido. Por isso tal história deve ser contada aqui, não só como exemplo que encoraja os hesitantes a lançar-se no caminho do Evangelho, vivendo na prática para tirar-lhe proveito, mas também como uma demonstração prática da verdade das teorias expostas naqueles nossos volumes, levadas assim à realidade cotidiana da vida, com sua aplicação concreta. Continuamente, todos os dias, ocorrem em nosso mundo histórias de todo gênero, igualmente vividas, e passam inadvertidas, porque ninguém pensa em observar-lhes o sentido. E no entanto, cada uma delas exprime um modo de conceber a vida e de aplicar as leis vigentes no plano biológico em que se move um homem. Nossa narração assume valor, porque ao caso narrado é dado sentido universal, já que nele vemos espelhados muitos outros casos semelhantes, dos quais ele é apresentado como um exemplo que sintetiza um modo de conceber a vida e um modo de vivê-la. Porque o involuído e o evoluído, de que sempre falamos, há que se chocam, ao invés de concordar. Isto depende de suas maneiras opostas de conceber a vida. O involuído, segundo a lei de seu plano, logo que entra em contato com o próximo, procura imediatamente mandar e submeter, impondo-se a todos. Forma-se assim logo a hierarquia do mais forte e do mais fraco, que representa o princípio que rege nosso mundo. Ao contrário, o evoluído, segundo a lei de seu plano, logo que entra em contato com o próximo, procura compreendê-lo para colaborar com ele. Forma-se assim espontaneamente o sistema orgânico. Involuído e evoluído são dois biotipos absolutamente diversos. É natural, pois, que o resultado de sua atividade dê lugar a resultados totalmente diferentes proporcionados ao nível de evolução representado pelo plano de vida de cada um deles. Tudo depende da natureza do biótipo, e cada um deles só pode produzir de acordo com o que é. Dos princípios que regem a vida do involuído e da relativa forma mental que o guia, só pode nascer prepotência, luta, desordem, dor. Não é esse o nosso mundo atual? Dos princípios que regem a vida do evoluído e da forma mental que o guia, só pode nascer harmonia, fraternidade, ordem, alegria. Com estas observações procuramos compreender que transformações profundas evolução trará à própria vida do homem. Por esse caminho, se passa do estado horrível de nosso passado, cuja memória amedrontadora ainda sobrevive quase indelével na ideia do inferno, mais ou menos difundida em todas as religiões, a um estado belo, cuja presença do futuro o homem intuiu instintivamente com a ideia de paraíso, que as religiões nos prometem amanhã, se soubermos ser bons, ou seja, se nos tornarmos evoluídos. Trata-se efetivamente de passar do estado de involuído, pelo qual se vive num mundo caótico em que tudo é inimigo, em que portanto se mata e destrói, porque morte e destruição do que é inimigo significa a vida e vantagem, a fase evolutiva superior, a do evoluído, pelo qual se vive num mundo harmonizado, em que tudo é amigo, e portanto não se mata nem se destrói, porque morte e destruição do que é amigo significa morte e prejuízo. Passar do plano animal da luta pela vida ao plano orgânico da colaboração inteligente, significa mudar completamente as condições de vida. Passar do mundo do involuído ao do evoluído significa sair da desordem para entrar na organicidade, ou seja num estado resultante de novo modo de conceber a vida, pelo qual as posições de relação social, antes feitas em grande parte de prepotência e injustiça, que só produzem divisa ou tormentoso barulho de rivalidade e lutas, na nova organicidade assumem a função coesiva, sobretudo de unificação. Se a vida antes se baseava só no indivíduo, nesta nova fase ela se fundamenta na coletividade organizada,
em que a ordem exclui absolutamente qualquer barulho de injustiças e lutas. Vamos dar um exemplo. No plano do involuído, o trabalhador é um derivado do escravo, para o qual o trabalho é uma condenação que o vencedor tem pleno direito de impor, tal como se faz naquele plano a todos os fracos vencidos. Isto constitui uma verdade maior, quanto mais, recuando na civilização, nos avizinhamos do homem primitivo, o involuído, e o menos quanto mais, progredindo na civilização, o homem ascende, o evoluído. Nos planos inferiores essa justiça, que sempre se faz de modo adequado ao nível que se tem atingido. O que constitui perfeita justiça num ponto da escala evolutiva, pode revelar-se integral injustiça num ponto mais avançado dela. De sua parte, o trabalhador, que é do mesmo tipo biológico, corresponde tornando-se o servo traidor. Este, pelo fato de ser um fraco, vencido, nem por isso renuncia à defesa de sua vida, e a defende pelos caminhos transversos da mentira, já que não o consegue abertamente pelos caminhos da força. Assim, patrões e empregados, dominantes e dominados, movimentam-se todos no mesmo plano, segundo os mesmos princípios, e equilibram-se uns com os outros, utilizando os mesmos métodos. Ao contrário, no plano do evoluído, o estado de organicidade, desconhecido no precedente estado inferior, faz do trabalhador um colaborador, jamais um servo, companheiro inteligente e de boa vontade para seus superiores, todos igualmente interessados no bom êxito da mesma obra. Nada de rivalidades nem lutas, com prejuízo de todos, mas distribuição inteligente de trabalho e coordenação de funções, com proveito de todos. No plano de organicidade desaparece completamente a ideia de patrão e empregado, de dominador que manda e fraco vencido que tem de obedecer. Desaparece, assim, a ideia de opressão e exploração de um lado, e ódio e revolta do outro. O ódio tradicional entre empregado e patrão, organizado hoje como ódio de classe, demonstra quanto a humanidade ainda está atrasada. Tudo isto terá que desaparecer com a evolução. Empregado e patrão estão hoje igualmente atrasados e precisam ambos ser civilizados. Só quando o operário for tratado com mais justiça e inteligência, poderá obter-se que ele, ao invés de revoltar-se ou procurar trabalhar mal e o menos possível, se esforce em produzir melhor e o mais possível. Com a força e a imposição jamais poderá obter-se o que se obtém com inteligência e compreensão. Trabalhar como escravo produz frutos piores que os que podem conseguir-se com o trabalho do interessado colaborador. Mas o atual estado, que envolve empregado e patrão na mesma forma mental, só poderá transformar-se gradualmente, pelo lento trabalho da evolução, no estado diferente do evoluído em que os mesmos patrões e empregados conviverão diversamente, de acordo com outra forma mental. Então o patrão não será o dominador que procura egoisticamente desfrutar, mas o diretor inteligente que faz a parte mais difícil do trabalho que o operário não sabe fazer e de que aprecia o valor. Assim todos se tornarão rodas diferentes de uma máquina, ligados pela mesma organicidade do todo, interessadas em colaborar sem lutas nem atritos. Ora, obstaculando o bom funcionamento dessa máquina, haverá grave prejuízo para todos. Isso, portanto, deve merecer todo o cuidado de todos, para ser evitado. Assim, uma das grandes consequências é saber sair do estado atual de animalidade próprio do involuído, em que a luta domina tudo. Esta é a qualidade essencial do antissistema, enquanto a harmonia é a qualidade oposta, própria do sistema. Quanto mais se elimina a luta, mais se sobe para o sistema. O grau de evolução atingido mede-se pelo grau com que foi eliminado o separatismo e alcançada a unificação. A potência em que vive a luta em nosso mundo é índice claro de quanto ele ainda está atrasado. Aqui, tudo se faz em função da luta, que reaparece a cada momento, em toda manifestação da vida.
Em todos os campos é mister levar em conta sempre este princípio do mais forte que quer vencer a todos. Conquista-se o poder, a riqueza, os altos graus sociais, sempre para dominar a luta como vitoriosos. Política, comércio, religião, sob todas as aparências, são substancialmente utilizados como meios para vencer na luta pela vida. E em todos os tempos, lugares e posições sociais se obedece a esta lei, que é a lei do plano biológico em que a humanidade está situada. Mas a evolução não é uma palavra vã. E a grande lei da vida é tão poderosa que terá força para destruir tudo isto, transformando a humanidade. O caminho fatalmente se dirige do antissistema, ou seja, da fase de evoluído a de evoluído. O fato de que, no passado, a vida percorreu seu caminho nesta direção, autoriza-nos a admitir que continuará ainda a percorrê-lo na mesma direção. Podemos dizer que o mineral está para a planta, assim como a planta para o animal, como o animal para o animal humano, o involuído, como este para o super-homem do futuro, o evoluído. Andando do antissistema ao sistema, a vida caminha para Deus. Por isso, quanto mais progride a vida com evolução, tanto mais se racionaliza, transformando-se de confusão desordenada num processo lógico, em que se revela cada vez mais claramente a inteligência de Deus, que permaneceu latente em tudo, escondida na mais íntima profundidade, donde dirige e rege o seu progresso. A passagem que hoje se verifica, do caos à ordem, não consiste apenas numa arrumação de formas, mas também de princípios que as regem, não só num reorganizar-se da desordem do caos, num reunificar-se do separatismo que pulverizou tudo, mas também num racionalizar-se e logicizar-se da existência em todas as suas formas e funções. Indubitavelmente a vida evolui desenvolvendo no homem o sistema nervoso e cerebral. Dizem os biólogos que a matéria cinzenta do cérebro é maior no homem civilizado do que no selvagem e de diferente estrutura. A evolução complexifica, aperfeiçoa a estrutura cerebral. E nessa elaboração do órgão do pensamento que se manifesta, no plano físico, a correspondente elaboração da forma mental do ser, levando um paralelo complexificar-se e aperfeiçoar-se do pensamento que a vida dirige. Assim, esta se torna tanto mais racional e lógica, quanto mais evolui. Qualquer homem inteligente compreende quanto seja estúpido e contraproducente o sistema de rivalidade e luta contínuas. Trata-se de qualidades novas, unidas, que brotam juntas, ao invés da desordem, a organicidade, ao invés do separatismo, a unificação, ao invés da luta, a colaboração, ao invés da estupidez do ignorante que caminha por tentativas, a inteligência de quem conhece e sabe atingir seus fins. A organicidade para a qual a evolução leva o mundo, implica por sua natureza a seres racionais e presume a inteligência. Essa forma de vida não poderá deixar de ser alcançada pelo homem coletivo do futuro, que chamamos evoluído. Estendamo-nos um pouco nestes comentários, para compreender melhor o caso que estamos narrando. Nosso homem fora chamado para trabalhar num ambiente composto em grande parte de elementos de outro plano biológico, e que portanto, possuíam a forma mental relativa a este, bem diferente da sua. Achou-se, pois, diante não daquela que era a sua natural psicologia, ou seja, a da colaboração inteligente para a vantagem comum, mas diante de uma psicologia de luta, em que é só o mais forte, mais bem colocado, que cabe o direito de mandar, enquanto a ele cabia o dever de obedecer. Por essa psicologia, quem oferece o próprio trabalho, se coloca por si na posição de servo, e quem aceita a oferta alheia, aceita para consigo mesmo, o pleno direito alheio de mando. Infelizmente a abolição da escravatura é um fato recente na história. Abolir as leis sobre a escravidão é relativamente fácil e rápido. O que é difícil e muito lento é abolir o instinto escravagista, que pode subsistir por séculos, mesmo depois que tiverem sido abolidas aquelas leis.
No primeiro caso trata-se de um fato jurídico-social, apenas uma mudança de posições diante das leis humanas. No segundo caso trata-se de um fenômeno biológico, de maturação evolutiva que tem de chegar a transformar os instintos, processo lento, de elaboração profunda, difícil de conseguir e só alcançável pela educação dos séculos. Dizemos isto apenas para explicar como, em certo momento, começou o esmagamento de nosso sujeito, por parte dos que, ao contrário, deveriam ajudá-lo para alcançar um objetivo comum. Esmagamento providencial, de resto, porque foi ele que fez manifestarem-se as forças do alto, tendo sido sua intervenção fato indispensável para salvar seu instrumento. Este oferecerá o fruto de seu trabalho com o sentido de colaboração, segundo a psicologia orgânica do próprio plano de vida. Respondeu-lhe a psicologia egocêntrica, separatista, anti-orgânico e anticolaboracionista, própria de outro plano de vida. Daí um choque, de raízes bem profundas, que vimos estudando porque, além desse caso particular, tem ele valor universal, dizendo respeito a todo o fenômeno vida. Avizinhemo-nos sempre mais do momento resolutivo do fenômeno. De um lado as forças humanas que têm preço de concluir, conseguindo submeter para dominar, segundo a psicologia de seu plano. Do outro lado, as forças do alto constrangidas, se não quiserem ficar vencidas na terra, a entrar em ação, a descer a nosso plano humano e a manifestar-se nele exteriormente visíveis, saindo do mistério em cuja profundidade geralmente se escondem. É justamente esse fato que torna o fenômeno interessante. As forças do alto trabalham no terreno das causas, são mais ativas no centro que na periferia, porque sendo mais evoluídas estão mais próximas de Deus. Dificilmente se revelam, pois, em nosso mundo, de modo claro, no terreno dos efeitos que parecem emergir de uma atividade escondida nos interiores subterrâneos da vida. Segue-se daí que vivemos num mundo de efeitos, na superfície dos fenômenos, sem saber ver em profundidade até as causas determinantes, nem saber nos dizer o porquê de seu aparecimento no plano em que vivemos. Para chegar a isto, era mister possuir bem desenvolvido o olho interior da vista introspectiva, o que presume um grau de madureza evolutiva que raramente é alcançado. Ora, no caso que estamos narrando, suas condições especiais tornaram necessária uma tão ativa e manifesta intervenção na terra das forças do alto, que nos permitiu poder assistir, embora olhando apenas com os olhos comuns da psicologia humana, ao fenômeno, geralmente escondido, da descida daquelas forças numa batalha tão aberta e evidente, que nos revelou toda a sua estratégia. Caso raro, de que nos aproveitamos para penetrar cada vez mais nos mistérios desses fenômenos e na técnica desconhecida de seu funcionamento. 3 são os elementos que neste momento se acham em campo. 1. As forças humanas lançadas ao ataque para sujeitar o instrumento aos próprios fins. 2. As forças do alto que intervêm na luta impondo-se a todos os impulsos contrários, para que se chegue ao completo cumprimento dos próprios fins. 3. O instrumento humano, agredido pelas forças humanas, é defendido pelas do alto, desarmado e triturado entre os dois poderosos antagonistas, donos do campo e da batalha. Observemos os momentos de cada um. Diante do poder dos dois antagonistas, uma coalizão de meios e astúcias humanas, o outro sábio dominador das leis da vida, o instrumento humano quase desaparece em sua insignificante pequenez. Que pode ele sozinho, tão pequeno nessa luta de gigantes entre dois planos da vida, nesse choque cósmico pela vitória das forças do bem contra as do mal? Que defesa própria pode possuir, se evangelicamente se tornou desarmado com o abandono de todas as armas? O mundo poderá facilmente vencê-lo e submetê-lo. E de fato o mundo, que crê em suas armas, armadíssimo com elas, com plena confiança em seu poder, está seguro de vencer. Mas aqui revela-se sua ignorância e começa seu erro.
Aqui o jogo torna-se sutil, tanto que o mundo não o compreende e cai vítima dele. Fechado na psicologia de seu plano de vida, preso às miragens que os instintos inferiores lhe fazem parecer verdadeiras, o mundo não compreende que o desarmado homem evangélico esteja assim só aparentemente, ou seja, só para quem não possui sentidos sutis para ver, não compreende que, ao contrário, aquele homem está armadíssimo, mas com armas diferentes, que não se conhecem porque estão situadas no imponderável. É lógico que o instrumento, tendo-se posto a funcionar num plano de vida mais alto, usufrua as leis deste e ache à sua disposição defesas e poderes que não chegam aos habitantes dos planos inferiores. Acontece então que quem se colocou verdadeiramente a serviço das forças do alto, é protegido por elas como coisa que lhes pertence, que é necessária à obtenção de seus objetivos. Assim é que se verifica o incrível fato de que o homem evangélico aparece só aos olhos cegos do mundo, enquanto está de fato muito bem armado. Segue-se daí que o mundo comete o grave erro de acreditar que combate um desarmado, e não conhecendo o inimigo o subestima, dirige os golpes sem atingir o alvo, e erra toda a sua estratégia, o que leva não à vitória mas à derrota. Cegueira e ignorância, falta de inteligência e de sensibilização de longo alcance, são as qualidades precípias do evoluído. Com a evolução, as forças do ser se sutilizam e se tornam agudas, tornando-se mais penetrantes e sábias, ao passo que, quanto mais se desce, evoluindo, tanto mais constituem elas um desordenado desencadear-se de impulsos primordiais, cega explosão que não é dirigida por nenhuma inteligência, incapaz, pois, para atingir qualquer meta. Eis os dois tipos de forças que podemos aqui observar, colocadas uma diante da outra. Historicamente, no desenvolvimento das missões, o mundo deu prova muitas vezes da mais completa incompreensão, aceitando-as somente depois de havê-las negado e condenado, aceitando-os, mas só como imposição por parte das forças do alto. Foi assim, por cegueira, que, no caso narrado, os práticos da vida, os positivos do mundo, não viram no instrumento a existência real de uma missão, e ainda menos que ela pudesse significar uma real intervenção das forças do alto. De tantos crentes, em tantas religiões, quem é que crê realmente que isto possa acontecer? O mundo só crê seriamente em seus meios e bem pouco nestas forças distantes que para ele são hipotéticas. Quem é que sente realmente o poder das coisas espirituais? E se fala de missão, acredita que pode dobrá-la a serviço dos pequenos objetivos particulares, apoderando-se, coisa facílima, de um instrumento desarmado. Levou-os ao erro sua docilidade e simplicidade, que acreditaram fosse tudo, e nada houvesse por trás delas. Atraídos instintivamente pela miragem da facilidade da presa, os homens do mundo cometeram o erro de crer que podiam a bel prazer deter esse movimento, paralisar uma missão querida pelo alto, sem imaginar sequer contra que forças combatiam, sem nenhuma possibilidade de triunfar. Na estratégia do lado humano acumularam-se erros sobre erros. É perigoso tratar das coisas do espírito, acreditando poder utilizá-las para fins humanos, com intenção de domínio, com os métodos comuns, sem saber que reações podem nascer delas. Quando os homens do mundo, crendo já chegada a hora da colheita e sentindo-se seguros da vitória, forçaram os acontecimentos para alcançar seus objetivos, e chegaram assim ao ponto de ameaçar a missão. Paralisando-lhe o cumprimento, estes mesmos homens forçaram as forças do alto a entrar em ação. Nesse momento aparece a mão de Deus, que milagrosamente inverte a situação. O desenvolvimento de uma missão não pode ocorrer isolado, só confiado a forças humanas, e muito menos só o instrumento que a representa, mas que é apenas instrumento. Para que alcance a missão seu total cumprimento, na longa estrada que deve percorrer, ela é preparada, acompanhada e dirigida por uma inteligência superior que,
Por meio dela quer atingir seus objetivos, que só ela conhece, em função de planos que o homem ignora. Mesmo se os outros de fora não veem, porque não podem perceber, o instrumento sente a presença dessa inteligência que o guia, provê, a cada passo, o necessário, apresenta e movimenta as pessoas adequadas para que cada uma, mesmo sem o saber, realize a parte que deve, inteligência que amadurece os acontecimentos no sentido preciso, segundo os planos pré-estabelecidos. O instrumento sabe que, embora não o conhecendo todo, existe um plano que fatalmente deve realizar-se até o fim, pois apesar de todos os obstáculos, ninguém poderá jamais vencer as forças do alto que dirigem aquele plano. Pelo fato de que o fenômeno se desenvolve também dentro dele, o instrumento que vive com os olhos abertos, tem meios de observar mais de perto como trabalha essa inteligência, inspirando-o, avisando-o com antecedência, impelindo-o por certos caminhos e depois chegando com a ação no momento preciso, na forma e medida adequadas ao fim. Por mais que o motor íntimo procure ficar escondido, essa previdência e proporção nos fatos que dele derivam, resulta muito evidentemente, para que não impressione o observador atento. O acaso é desordenado, não opera com exatidão nem a tempo, nem se dirige constantemente na mesma direção. Trata-se de fatos positivos que é necessário explicar e que, sendo de natureza inteligente, não podem explicar-se senão com a presença de uma inteligência da qual derivem. Quem vive, verdadeiramente, a missão, como no caso já mencionado, não pode deixar de perceber a coordenação de movimentos que certamente não dependem do instrumento, porque estão além de suas forças e conhecimento. Sobre esses movimentos, ele não quer absolutamente influir, jamais os prepara com planos e vontade próprias. Trata-se de movimentos amplos, longos, complexos, que revelam presciência e poder, porque não cometem erros e vencem todos os obstáculos. Assim, o cumprimento de uma missão torna-se um grande milagre, constituído de muitos milagres menores encadeados, de tantos fatos humanamente inexplicáveis, que geralmente não ocorrem e que têm algo de prodigioso. Tudo isto surpreende pela forma orgânica com que se apresenta, pela logicidade de seu desenvolver-se, pela precisão de seus movimentos. Estes são fatos positivos, que não podem negar-se, que seria loucura atribuir ao acaso. E então, como pode vencer em nosso mundo feroz um ser desarmado que só pede para abrir seus braços a todos? E se não está nele, onde se encontra o poder que o faz vencer? E quem é que faz convergir tudo, até os ataques e as resistências, para o cumprimento da missão? E se não podemos explicar os fatos senão admitindo a presença de uma inteligência superior, eles constituem uma prova da presença do alto naquela missão, que então só pode ser verdadeiro. E o alto que com sua assistência confirma, subscreve e avaliza toda a obra que se cumpre através daquela missão. Então, se tudo isto vem da parte de Deus, que podem as astúcias e poderes humanos contra ela? Só assim podemos explicar os fatos que narramos. O que é mais difícil fazer compreender a realidade dessa presença das forças do alto e também que não estamos repetindo aqui o costumeiro sermão moralizante, mas que falamos seriamente de fatos reais que não podem explicar-se senão com aquela presença. E uma das mais emocionantes e irresistíveis experiências da vida, a de ter que render-se à evidência dos fatos, reconhecendo que Deus está perto e trabalha a nosso lado. Estamos tão habituados em nosso mundo à repetição desses belos conceitos, muitas vezes sem neles acreditar absolutamente, que quando percebemos que eles são mesmo verdadeiros, parece que nos achamos diante do incrível. Sentir que Deus existe de fato, coisa em que tão pouco se pensa, perceber sua presença ativa em nossa vida, quando se sabe o poder de que Ele dispõe, deixa-nos amedrontados e nos aniquilaria, não fora a confiança que sua bondade ao mesmo tempo nos inspira. Sensação que não pode ser transmitida, experiência que só quem experimentou,
Sabe o que significa? Em nosso mundo pode ocorrer que se seja obrigado a viver entre gente que crê que nossas palavras sejam mentira, mas que quer dar a entender que nelas crê, julgando-as verdadeiras, e gente que diz mentiras, mas exige que nelas se creia como verdade. Mas que fazer diante do primitivo a quem estas ideias que superiores escapam no inconcebível e parecem absurdas essas realizações complexas e a longo prazo, enquanto o que atrai como certo e positivo é o imediato da vantagem, além da qual seus olhos não veem. Escapa ao involuído a organicidade que opera a longo prazo, o que presume a previdência a longo alcance, que só pode ser própria de uma forma mental evoluída, complexa e profunda. O primitivo, filho de um ambiente de caos, onde não é possível prever nem organizar, apega-se ao que pode segurar com as mãos no instante que foge, ficando todo o resto imerso no mistério. A ignorância desse tipo biológico justifica a sua conduta, e sua conduta prova sua ignorância. Se ele só acredita na força, em sua força, e não é capaz de compreender mais, como impedir que se apegue só a ela, sem suspeitar sequer que esteja tão próximo do infinito poder de Deus, que só poderia alcançar se soubesse? Seria como querer explicar a um caminhante fatigado que sobe uma montanha, que nos espaços o movimento é gratuito e se realiza continuamente sem esforço. Como fazer-lhe compreender que tanta luta para vencer, demonstrando ser o mais forte, é puerilidade inútil diante do grande poder de Deus e de sua lei, contra a qual não há força humana que possa vencer. E o homem continua assim encadeado à sua fadiga, imerso no infinito poder divino, sem suspeitar sequer de sua existência. E por isso nem mesmo pode impedir-se que continue a sofrer, até que a dor lhe aguce a mente e ela possa aprender. É inútil explicar para fazer compreender quem está habituado à mentira porque a considera uma arma necessária para viver, só se sente seguro repetindo-a, escondendo o próprio pensamento verdadeiro, e acreditando que sejam mentiras as belas palavras de quem lhe quer ensinar a verdade. Pode ser útil dar a impressão de que se acredita nelas, mas ele está convencido de que seria loucura acreditar mesmo e agir de acordo. Então, se mostrar crente pode trazer proveito material, porque aquelas mentes veem razões pelas quais se possa utilizar tudo, até Deus, para o próprio proveito. Com efeito, esta é a única coisa positiva que existe na Terra. O resto é mistério, objeto de fé para quem acreditar, é coisa nebulosa e distante, e nada se sabe como certo a esse respeito. Com efeito, em todas as religiões, se olharmos o modo de agir dos homens, e não o que professam, o mundo não dá provas de verdadeiro ateísmo. E quem sabe se, por vezes, em substância, não pertencem a esse materialismo religioso até os mais ortodoxos, formalmente perfeitos. Mas há um fato que torna inútil e até perigoso todo este jogo, que se reduz a uma astúcia pueril, filha da ignorância. Deus e sua lei de justiça existem realmente, mesmo se neles não se crê. Existem independentemente de nossa fé, como a luz existe independentemente de nossos olhos. Se não vemos, pior para nós. Não podemos destruir a luz, recusando-nos a querer ver. Tudo fica no momento. O que ocorre é que, se não vemos, batemos com a cabeça na parede e então o prejuízo será nosso. Se não tivermos compreendido que quem faz o mal, em última análise o faz a si mesmo e, se acreditando enganar a Deus e vencer o próximo, continuarmos a fazer o mal, mesmo se pensarmos que estamos agindo impunemente em proveito próprio, isto não nos libertará absolutamente das consequências, que temos de pagar fatalmente. A quem faz o mal não adianta paralisar o ofendido, porque isto não paralisa a lei de justiça de Deus. O perdão de quem recebeu o prejuízo adianta a ele, mas não pode deter aquela justiça nem a necessidade do pagamento. Acreditar que com astúcia possa escapar-se das sanções da justiça de Deus é erro grave que se paga caro. Julgar, como um pobre imbecil que não conhece a vida,
O homem simples e honesto que segue o Evangelho, não é sabedoria, mas ignorância. Julgar que a verdade seja uma mentira em que não acreditar constitui uma astúcia, deixando o que só os julgados ingênuos acreditem. Defender ideais e virtudes só para que os outros as vivam, significa ser o mais ingênuo de todos, porque esse, querendo enganar aos outros, está enganando a si mesmo. Neste mundo de mentiras é fácil imitar o estilo do verdadeiro instrumento e realizar os próprios negócios em nome de Deus, e se cai facilmente nesse jogo porque é o que requer menos esforço e é mais rendoso. Muitos porém não suspeitam que também seja perigoso. Não é esse um problema de uma ou outra religião porque em todas as religiões pode-se fazê-lo. É problema do homem que se encontra em todas as religiões e que em qualquer de suas formas pode igualmente procurar zombar de Deus. Nada disso significa que as forças do bem não são senhoras do campo a qualquer momento, tanto que até essas resistências e atritos são utilizadas por elas em proveito próprio. Assim, no desenvolvimento de uma missão vemos serem chamados a dar algum tributo útil também os elementos negativos. Os homens são diferentes e a técnica divina é sábia. Ela sabe, pois, tirar partido das diversas qualidades de cada um, para fazer-lhes realizar os trabalhos mais diversos, mesmo permanecendo justa para com todos. Por isso, para os que se movem apenas pelas atrações materiais, Deus usa a técnica da miragem, como já vimos. Como induzi-los a cooperar de outra forma? Se não tocando as únicas teclas às quais responde o indivíduo, se não apoiando-se nos instintos que ele está pronto a seguir, se não oferecendo as ideias que sua forma mental pode compreender. Assim ele se põe a correr atrás da miragem e faz um trabalho que, de outra forma, jamais faria. Poder-se-ia pensar, mas então Deus está enganando esses homens? Mas quem é que os obriga a cair na ilusão? O mundo não está cheio de sermões que os avisam de não confiar e de preferir as coisas eternas do Espírito. Porque então eles só querem crer nas coisas da terra. São eles que escolhem crer nas ilusões como coisa real, e na realidade como ilusão. Eles querem isto com tenacidade, resistindo a todas as exortações e explicações, e até acreditando-se sábios quando se rebelam contra elas, imaginando com isto não cair numa armadilha que lhes é estendida para enganá-los. Como raciocinar com eles, como esclarecê-los acerca do verdadeiro estado das coisas, se eles partem do princípio de que não é verdade o que se lhes diz, e que seu proveito está em não se deixar enganar pela verdade que eles julgam mentira. Se caem na miragem não é porque Deus os engane, mas porque eles querem enganar-se por si. São eles que, enquanto a força de sofrer não tiverem aprendido a compreender que se trata de ilusão, não poderão sair da própria ignorância. O problema está dentro deles e só eles podem resolvê-lo, porque tudo é devido a um estado de involução do qual não poderão sair senão por meio de seu esforço e sacrifício, para evoluir. A miragem não é criada por Deus, mas por sua ignorância e só pode cair quando for eliminada essa ignorância. Tudo depende de sua posição ao longo da escala evolutiva, o que os leva a obedecer cegamente aos instintos de egoísmo e cupidez, próprios de seu plano de vida. E para sair dos próprios instintos e de todas as consequências a que levam, é necessária a profunda renovação do ser. Mas é justamente contra isso que muitos se rebelam, tão mergulhados na ilusão de crer que sua maior sabedoria e vantagem consistem justamente em realizar essa rebelião. E assim cada vez mais mergulham na ilusão. Não é Deus que lhes diz: aceitai esta miragem, porque recebereis recompensa. São eles que aplicam a tudo sua psicologia e assim se lançam por força na ilusão. São eles que querem agir assim, que sempre assim agiram e querem continuar a agir. E encontrarão o único pão de que necessitavam, a desilusão, único meio para fazer-lhes compreender que escolheram um caminho errado e que precisam escolher outro melhor. Deixados livres para submeter-se à vontade àquelas experiências que lhes agradam,
No fim de cada uma encontram a lição salutar corretiva que os instrui, com experiência e os impele a um caminho melhor, onde poderão encontrar a missada felicidade. O pão verdadeiro que pode saciar sua fome está pronto, mas eles o não veem. Assim, serem utilizados como instrumentos ignários na realização de uma missão, lhes põe diante esse pão, para que ao menos olhem para ele, oferece-lhes uma oportunidade de melhorarem-se, da qual poderiam aproveitar. Nova e preciosa experiência. Mas se quiserem recusá-la para tornar a mergulhar em seu mundo, então é bem justificada sua expulsão do terreno da missão em que puderam entrar, mas ao qual não lhes é permitido trazer destruição. Poder-se-ia ainda objetar, mas estes fazem um trabalho e a justiça de Deus deve pagar-lhes. Certíssimo. E por justiça são pagos com a qualidade e quantidade de moeda que correspondem ao trabalho realizado. Assim recebem sua compensação terrena na forma de vantagens materiais, como procuravam, já que outra coisa não buscaram, e estas, na quantidade merecida. Com isto são pagos e, uma vez pagos, estão fora do trabalho e não mais a ele pertencem. Está assim perfeitamente justificada a expulsão desses elementos, que só tomaram parte nele para outros fins, elementos negativos em relação à missão e que, se aí permanecessem, a prejudicariam. Se algo fizerem pelo ideal foi sem querer e sem saber, portanto não podem atribuir-se mérito algum. Acreditavam fazer coisa totalmente diferente do que, pela vontade de Deus, fizeram. Assim, no caso deles, se situa perfeitamente a lei de justiça, pela qual, acreditando-se astutos, tendo querido enganar para utilizar tudo para si, ficam no fim enganados, sendo utilizados para outros fins, para os quais, se os tivessem conhecido, não teria movido um dedo. Eis como foram servidos os práticos da vida, os positivos do mundo, que, acreditando estar bem presos no real, julgam sonhos os ideais, e iludidos os que trabalham por eles. Estamos sempre observando a técnica funcional do fenômeno da descida das forças do alto, para tomar possível na Terra a realização de uma missão. Que prova a maior da efetiva presença dessas forças, que uma ação conduzida com tão perfeita estratégia, tão cheia de sabedoria e justiça. Vemos aqui como realmente trabalham as forças do alto, como de fato opera a divina providência. Quisemos colhê-las neste momento especial em que, para atingir seus objetivos, elas foram constrangidas a sair do segredo em que se escondem geralmente e assim tiveram que revelar-nos não apenas sua presença, mas a maravilhosa técnica de sua estratégia e método de ação. Assim, com a atenta e íntima observação, conseguimos ver muitas coisas que nos mostram como Deus trabalha entre nós. E os frutos desta observação estamos comunicando ao leitor, para que também ele veja a maravilha da presença de Deus no meio das coisas humanas. No caso que estudamos, verificamos a inegável existência de um plano pré-estabelecido que se vai realizando, protegido por uma força que dá prova de ser poderosa e inteligente, tanto que sabe vencer todos os obstáculos. Tem seus fins precisos a atingir e dá prova de sabê-los alcançar a qualquer custo. Esse trabalho é realizado não só com poderosos meios e superior inteligência, mas também com profunda sabedoria e justiça. Na ação há tempestividade, previdência, exatidão, ordem e proporção. Os auxílios descem adequados às pessoas demonstrando perfeito conhecimento do ambiente terrestre e da alma humana, do rendimento útil que cada um pode dar. Muitos são chamados a trabalhar na missão e cada um só faz a parte que sabe fazer, segundo seus recursos. Se comporta bem, é cada vez mais incorporado ao trabalho. Mas se o quer torcer para outros fins seus, revelando-se elemento negativo e contraproducente, então, como é justo, é pago pelo que lhe cabe, pelo trabalho feito, e lançado fora da obra que não tem o direito de prejudicar. A este não é negada a justa mercê,
tão justa que resulta da própria natureza do trabalho prestado, como o indivíduo livremente quis executá-lo. Se o fez sem nada haver compreendido, essa ignorância não é casual, mas devida ao próprio grau baixo de evolução, fato também merecido segundo justiça. As vantagens do compreensão que nos vem da inteligência devem ser conquistadas por nós mesmos com nosso esforço e fadiga para evoluir. Outra maravilha